Olá, gente. Meu nome é Pavitra Shankar e esse trabalho, esses vídeos, é sobre o amor é um bom guia. Nós vamos debater aqui muitas temáticas sobre o crescimento pessoal, o crescimento espiritual e a trajetória de uma vida. Então, se você é uma pessoa que está interessado em entender sobre coisas que normalmente não te falam por aí, estaremos falando aqui. Seja bem-vindo. Eu tive uma experiência interessante no passado, porque eu estava fazendo um curso sobre filtro dos sonhos, mas não esse filtro do sonho comercial, o filtro do sonho realmente iniciático. Aí a pessoa que estava me orientando falou assim, nossa, como que eu faço? Eu perguntei, né? Como que eu faço? Eu ofereço esse filtro do sonho para o meu guia, faço alguma coisa para limpar, peço ajuda para o espiritual. Ele falou assim, não, põe no sol. O filtro do sonho limpa no sol. Eu falei, tá, bastante interessante, mas eu não posso oferecer para o meu guia. Essa pessoa respondeu assim, o sol é um bom guia. Pensando nessa experiência, eu resolvi, então, abrir esse trabalho como o amor é um bom guia. Seja bem-vindo. Hoje, então, para abrir o nosso trabalho, eu estou trazendo o Dharmani Prem. É uma pessoa bastante interessante, ela é terapeuta transpessoal também, trabalha com respiração. Ela é iniciada e tem bastante experiência para trocar. Dharmani, como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite, uma honra participar desse primeiro episódio, né? Uma honra e um desafio também. Para mim também. Muito feliz que você está começando com esse projeto e que a gente vai poder conversar um pouco, né, do que a gente já normalmente conversa na nossa convivência sobre as questões todas da vida, questões existenciais, né? Elas são muito boas e profundas para mim quando a gente conversa. Na nossa primeira chamada, a gente chegou à conclusão de que seria interessante abordar conversas amorosas sobre a vida, sobre os processos terapêuticos, sobre a cura e sobre a aventura mesmo da vida, né? Sim. Então vamos lá, o que você trouxe pra gente hoje? Olha, quando eu li o seu livro pela primeira vez, eu fiquei muito encantada, né? Como você já sabe, li e reli, porque ele vai levando a gente para muitos estados e para muitos lados. Muito obrigado. Tem uma coisa que me toca muito no seu trabalho e no próprio livro, esse livro aqui, ó. Raiz das Estrelas, o jardim que é meu, um jardim que é nosso. Que são as suas frases. Você tem frases muito interessantes, muito profundas. E eu acho que a que eu mais gosto, e eu acho que também é a mais popular delas, é Divino é honrar o seu dom. Sim. Eu queria que você contasse um pouco de como ela surgiu, né? E como que é a sua relação com o divino. Olha, na época, eu estava passando por uma experiência super forte, a minha espiritualidade tinha aberto e eu estava em conflito entre me tornar um guru, me tornar um pastor, me tornar um asceta, me tornar alguma coisa. E eu estava completamente imerso num trabalho artístico. E como que eu ia casar essas coisas, né? Embora essas coisas sejam bastante unidas, né? A arte e a espiritualidade caminham muito juntas. Mas como seria o meu aspecto, a minha expressão disso? E aí nesse conflito, porque eu não queria ser comparado com pessoas que maculam esse vínculo com a espiritualidade. Muita gente cria dogmas sobre a espiritualidade que acaba deformando tudo, toda a pesquisa que a gente faz sobre nós mesmos. E eu estava então sentado na minha cama e eu falei assim, gente, como que eu vou fazer com isso? Falando, sei lá, com quem, né? Com a minha cabeça, com alguma coisa perto, com... não sei. Talvez algum espírito ou o próprio Deus, não sei. Como que eu vou fazer com isso, né? E num conflito real, verdadeiro. Foi quando, então, uma voz falou para mim assim, olha, divino é honrar o seu dom.
Aí eu fui cantar, né? Assumi todos os meus aspectos artísticos, a espiritualidade junto, mas eu fui cantar. Eu queria cantar e eu queria falar de amor. Então comecei uma trajetória com a banda Ungambicula, foi uma aventura, né, de 13 anos. Aconteceram muitas coisas. Mas, respondendo então a sua segunda pergunta, essa questão do divino, veja bem, eu vou falar uma coisa bastante peculiar, minha visão. Nós temos a nossa vida muito encoberta por coisas. A gente encobre muito nossa percepção com conceitos, né? Com projeções, com emoções mal direcionadas. Sim. E quando você retira essas impressões, né? Quando você retira aqueles registros que encobrem a energia real, a energia da semente, né? Algo começa a aparecer. Sim. Né? Então, à medida que você vai tirando esses registros, essas aventuras mal interpretadas, esses conceitos errôneos, é como se aquilo fosse purificando. O que eu chamo de aquilo é tudo à nossa volta que pode ser purificado, né? A essência das coisas. À medida que você vai tirando o excesso, a verdadeira forma vai aparecendo. Então essa verdadeira forma, ela chega num ponto que aquilo realmente é divino. Então, para mim, na minha aventura espiritual, na minha aventura de personalidade, na minha aventura familiar, divino chama-se sinônimo de liberdade. Quando nós estamos livres, realmente, de verdade, nós somos divinos e somos lindos. Acho que aí, nesse momento, beira a perfeição. Mas na sua visão, isso é um trabalho de uma vida, ou isso você consegue acessar numa meditação, ou você consegue acessar honrando o seu dom? Por exemplo, uma pessoa que não tem um caminho mediúnico, espiritual, ela pode acessar o divino também? Como é? Olha, eu acho que todo mundo tem o seu ponto, na verdade tudo, tem o seu ponto máximo de beleza a ser alcançado, a ser atingido. Seja uma forma que você vai trabalhando e aperfeiçoando, seja um trabalho de caráter, seja uma dedicação espiritual, a um trabalho devocional, seja qualquer coisa que um carro que você está construindo, chega uma hora que você vai para uma forma muito aprimorada daquilo, né? E isso vai beirando, dessa forma a humanidade vai perseguindo a perfeição, buscando a perfeição. Então eu sinto assim, que vale um pouco de tudo, né? Vale você fazer um trabalho de caráter, na verdade é fundamental que se faça um trabalho de caráter, é fundamental que se faça um trabalho sobre as suas emoções, seus sentimentos, é fundamental. Olha, nós temos um trabalho na escola, temos um trabalho que chama-se cura da percepção. Sim. Então, é perfeito esse nome, de você curar a sua percepção de mundo, né? Eu acredito assim, que a sua vida, ela é sobre você, né? Você é o protagonista da sua vida e nós somos coadjuvantes da sua vida dentro da sua trajetória. Sim. A sua vida é sobre você. Os eventos se abrem, você mergulha na aventura, coisas acontecem, te desafiam constantemente. Há uma pergunta de sinceridade muito grande. Às vezes a gente faz joguete com uns acordos que o ego tem, né? Uns acordos que o ego tem de conveniências secundárias, de procrastinação, de distorções
de percepções, ou até mesmo vícios. Mas nós temos duas vozes dentro da gente. Uma é a voz do medo, outra é a voz da consciência. Né? Então, essa trajetória de separar uma voz da outra e dar prioridade para a voz da consciência. Isso é uma boa trajetória. Conduz a gente por um bom caminho de acertos e, na verdade, é o que importa durante uma vida. Você acha que, ainda assim, para você alcançar esse estado, você pode alcançar num lapso também esse estado divino ou não? É sempre uma construção? Eu acompanhei histórias de muita gente com essa busca. Veja bem, então, num determinado momento, uma pessoa resolve cismar e faz uma prática assim: eu vou me iluminar para sempre, eu vou fazer uma coisa muito acirrada, eu vou fazer uma coisa muito focada, eu vou conseguir algo que ninguém conseguiu. Com a minha personalidade, vou virar um santo, ou vou virar alguém muito elevado. Muito bem. Você assume lá uma prática, né? E nessa prática, você cisma ali, vai, insiste. Muito bem. Claro, você está buscando uma elevação. Em algum momento, você pode sim desencadear uma experiência de pico. Essa experiência de pico vai levar você a um estado de extrema beleza, de êxtase, de alegria, de tudo de mais maravilhoso que você está buscando. Muito bem. A partir do momento que você acessou, se você acessou realmente isso, o movimento imediato a isso é você cair num paradigma de sombra muito grande. Por quê? Porque o ego não sustenta aquele novo aquele estado. lugar, aquele estado. Sim. E aí você vai ter desafiado, então, a organizar aquilo no seu dia a dia. Como que você organiza no seu dia a dia uma estrutura e uma base real para você sustentar aquele estado? E isso é uma aventura de uma vida. Sim. Pode sim acontecer num lampejo se você tem já uma coisa estruturada do seu passado e tudo mais, tudo pode acontecer, porque a gente vive numa vida de sinônimos e de fenômenos, né? E tudo muito simbólico, as coisas perderam o significado literal, tudo é meio simbólico, uma cadeira significa muita coisa, uma cama significa muita coisa, uma pedra significa muita coisa, né? Uma flor pode ser o amor, pode ser só uma flor, pode ser espinho que espeta, pode ser, dependendo da aventura que você teve com a flor, pode representar uma coisa ruim, né? É muito relativo. Mas, sem sinceridade, não adianta. Não adianta. Né? As máscaras, elas não são suficientes para você alcançar uma coisa interessante consigo mesmo. Legal isso que você falou. São os estados e os estágios, né? Estados e estágios. Para você poder organizar e ficar, então, nisso que você alcançou, em um momento, de uma forma mais perene. Né? Conta pra mim, como é que foi sua experiência com isso? Com o divino? Você. Olha, desde que eu era criança, eu falava com Deus. Mas eram falas bem ingênuas, assim, né? De pedir coisas ali para o meu cotidianinho de criança. Mas eu rezava e eu fazia a conexão. Certo. Depois de um tempo, isso se perdeu um pouco. Eu acho que eu me distanciei um tanto dessa conexão divina. E foi quando eu te conheci, eu acho que foi a grande retomada para mim. Através de práticas, inclusive, específicas espirituais, né? Eu fazer essa conexão. E aí eu me descobri médium, que era algo que eu não sabia, né? E aí entender essa questão das ressonâncias foi também muito legal para mim.
que o divino, quando você entra nessa conexão, eu sou muito devota, né? Aprendi isso com você e eu vi que isso tinha muito a ver comigo. Então, isso de devocionar para Deus ou para algum Deus específico e fazer essa conexão e aí a vida entrar em ressonância é muito interessante para mim, eu acho. Entendi. Eu hoje tive, pelas experiências que eu tive, eu não tenho mais tanto essa conexão de um Deus assim, personalizado, né? Eu acredito que somos, né? Não é vá com Deus, fique em Deus. Né? Eu acredito nisso. Eu não acredito muito numa coisa que nos acompanha. Eu acredito numa coisa que nos permeia. Né? Veja bem, a minha visão é assim. Então, nós temos uma energia que impulsiona e anima todos os corpos, certo? Quando essa pessoa morre, essa energia tira, o movimento do corpo sai e com isso vai embora a consciência, certo? Muito bem. Então, você imagina essa energia que impulsiona e anima todos os corpos, ainda que seja um grau anímico imperceptível aos olhos humanos. Imagina essa energia que impulsiona e anima todos os corpos lá na fonte, na sua origem. Como que é essa energia que anima tudo o que a gente vê e que dá manutenção à existência de tudo que a gente percebe? Muito bem. Einstein tinha uma fala muito interessante sobre isso. Ele falava assim, olha, existe uma inteligência guia, mas essa energia não é maliciosa. E isso é muito interessante porque reforça o meu sentimento de que essa honestidade é fundamental. E aí, não importa muito a estrutura de personas que você assumiu para chegar até acessar essa energia. Se você não tiver essa honestidade, essa sinceridade, você vai se perder na persona, nos estímulos externos e não vai acessar a essência dentro. Tem uma outra coisa que me levou a pensar isso, é assim, você imagina e você entenda que nós temos algo dentro que pensa e percebe a realidade de forma muito parecida, muito similar. Então, eu falo isso aqui é Tiffany, você fala, tá, Tiffany. Sim, parece uma cor Tiffany. E a gente é cúmplice na realização de mundo com essa percepção, né, de perceber a mesma coisa. Então, quando nós necessitamos dessa mesma percepção, essa mesma consciência que leva você a perceber o mundo desse jeito, é ela que te assessora e é ela que fala com você, dentro de todos. Veja bem, no candomblé, na Umbanda, eles usam muito a palavra Ori para se referir ao fenômeno da cabeça, da consciência. Uma vez eu tive um sonho e eu via um chitá, um animal, na selva, e ele estava andando na savana, assim, caçando. E aí a voz falou assim para mim, presta atenção nesse Ori. Ou seja, essa percepção do mundo do animal espreitando toda a vida que tem um significado para ele. Para eu entender o significado de Ori. E eu achei bastante interessante, porque a gente tem uma trajetória bastante horizontal, né? Ou seja, nesse mundo vai para cá, vai para lá, está tudo muito horizontal, para cá e para lá, e a gente não verticaliza muito. É muito a cadeira, o carro, as pessoas, o ente querido, a comida, e a gente vai fazendo os eventos muito horizontal. E a gente é estimulado por isso. Esses estímulos mexem com a nossa química do corpo. Né? E essa química do corpo desencadeia estados na gente. Né? E através disso nós somos ou ficamos alguma coisa.
Eu entendo isso e eu acho que a minha relação com o divino, ela vai bem aí, assim, nessa ressonância. Então, ou uma ressonância com Deus, ou uma ressonância com algo na natureza, ou uma ressonância com algo muito belo, artístico, e isso me ajuda a ir para um estado e vice-versa, né? Eu percebo que eu também, em muitos momentos, auxilio alunos e pacientes a ir para um estado determinado via essa ressonância. Essas questões dos estados, elas são muito delicadas, né? Porque você interpreta a realidade, né, através dos seus estados. Sim. Eu me senti tal coisa, então eu acho isso. A gente faz muito isso, né? Faz muito isso, E isso não significa necessariamente que você esteja amparada pela verdade. Sim. Né? Então, esse exercício dessa apuração de percepção de você e do mundo, no sentido de você definir sua trajetória, encontrar o seu papel enquanto protagonista de sua própria vida e fazer disso uma boa história, é realmente uma aventura de uma vida. Né? Eu acho que é o nosso grande desafio, né? Com certeza, é um grande desafio e vale a pena pensar sobre isso. Obrigado, Darmani, por você ter vindo. Obrigada. Nós recebemos, então, a visita da Darmani Prem, é uma terapeuta muito interessante. E esse canal, ele é dedicado a todas as pessoas que assumiram para si a responsabilidade de sua própria vida. É bastante interessante você se inscrever no nosso canal e acompanhar todo o nosso bate-papo. Muito obrigado, conto com vocês.